o que me levou a falar sobre esse assunto é esse livro, o Evangelho de Ramakrishna. Hoje ele é um livro esgotado, se não me engano. Um livro antigo, que muitas pessoas leram algumas décadas atrás. Mas para entrar propriamente no Evangelho de Ramakrishna, a gente tem que falar um pouco quem é Ramakrishna. Ramakrishna é um Deus encarnado ou é Deus encarnado? Essa expressão, muitas vezes a gente fala, a pessoa é uma sumidade, a gente fala, fulano é um Deus encarnado. Ramakrishna não é um Deus encarnado, é o Deus encarnado. Então, na mesma linhagem de Krishna, Buda, Cristo, Chaitanya, tão pouco conhecido entre nós, vem Ramakrishna. Ramakrishna não é um avatar. O avatar é um mensageiro de Deus. O Deus encarnado é o próprio, ele não manda mensageiro. E esse foi Ramakrishna. Então, esse aspecto é pouco conhecido de nós ocidentais. Na Índia, o Ramakrishna já é mais respeitado, não é mais considerado. Primeiro porque ele estudou todas as religiões, se deteve em todas as religiões, então ele tinha diálogo com todas as pessoas da Índia. Não só se deteve, como se realizou em cada uma delas, né? Então, de tempos em tempos, o princípio universal, Deus se manifesta. Isso está em todas as escrituras, no Bhagavad Gita, Krishna fala toda vez que o mundo decai, que os ímpios e os tomam conta, eu apareço para refazer a lei. No fundo, a aparição para manter a lei e reconfortar aqueles que estão à busca de justiça. Isso é clássico, isso é citado em várias religiões, né? Para a inteligência humana limitada ou mediana, às vezes não dá para perceber que é Deus encarnado, porque não tem o conhecimento das características do que é um ser encarnado, um Deus encarnado, ou Deus encarnado. Os 4 aspectos que a gente pode considerar de Deus é o transcendental, impessoal, pessoal e a encarnação divina. E aqui eu já pus essa linhagem, que Krishna, Buda, Cristo, Chaitanya e Ramakrishna, como sendo a expressão do mesmo Deus, né? Sua grande missão. E hoje, o que isso pode parecer alguma coisa de menos importância, não foi em 1870, quando ele começou a falar. Ele começa a falar, a pregar em 1870. Ele demonstrou, reafirmou e convenceu na Índia, num país com 7 grandes religiões, ele demonstrou a unidade fundamental que existe em todas as religiões. Ele estabelece uma religião universal, que de certa forma tenha tudo a ver com a teosofia. Embora a teosofia é apresentado como uma ciência, uma filosofia esotérica, ele leva muito para o lado da relação com Deus, portanto, uma religião. E ele falava uma coisa que muita gente nunca nem tinha pensado, que as religiões são expressões parciais de uma religião única, de uma religião universal. Isso foi inédito, isso foi uma coisa que sacudiu a cultura da Índia, que há 100 e poucos anos atrás ou mais, 150 anos atrás, vocês imaginem o que era aquilo, né? E essa característica que ele teve, desde a infância ele manifestou. Ele era contra a intolerância religiosa. São inúmeras passagens na vida de Ramakrishna falando com amigos e discípulos sobre a unidade de todas as religiões, de todos os credos, né? Ele falava que aceitas são só as sendas que levam as almas sinceras à união com o mesmo Deus. Até hoje tem gente que acha que Deus é a exclusividade da sua religião. Agora está caindo um pouco, mas se a gente se reportar há 30 anos atrás, a gente viu uma briga, não, aquele fulano lá, aquela religião não funciona, né? Missão menor dele foi provar que cada alma individual é imortal e potencialmente divina. Eu digo provar aqui no sentido que ele deu demonstração disso. Ele traz ao mundo a possibilidade da realização humana pelos inúmeros eventos e episódios da sua vida. E mais do que, como a gente falou
demonstrar a unidade fundamental, ele estabelece a harmonia entre seitas e credos religiosos. Como? Diferentes pessoas vinham visitá-lo, os hindus, os muçulmanos e assim por diante. Ele aproximou, ele foi dando toda essa base de uma cultura nova da Índia. Pela primeira vez, ele aponta, todas as religiões são diferentes caminhos que levam ao mesmo fim. Pensem nisso, porque isso ainda para muita gente hoje é inviável ou inaceitável, né? Ele dizia que Deus é um, porém tem muitos aspectos, o mesmo uno é adorado de diferentes formas conforme a cultura, a nação e etc. Ele, durante 12 anos da sua vida, de 1858 a 1870, antes de aparecer em público, ele esquadrinha as crenças e seitas e religiões principais do mundo. O esquadrinhar não é só ler, ele estudou e se realizou em cada uma delas. Ele passou por os detalhes minuciosos dos exercícios religiosos. Então ele não falava, eu posso falar de cabala, posso ler um livro e falar, mas eu não sou nem rabino, nem passei pelo treinamento. E a gente, na sociedade teosófica, que faz estudos comparados, a gente faz várias comparações, mas a gente não passa pelo treinamento como ele, né? Ele não só passou, como ele realizou, ele entrava em Samadhi com muita facilidade. O primeiro Samadhi de Ramakrishna é aos 7 anos de idade. E de lá para frente, ele entrava em Samadhi, às vezes em público, conversando, ele ficava alterado, dava uma desligada, como a gente fala, e as pessoas percebiam que Ramakrishna tinha entrado em Samadhi, o que era muito frequente e comum na vida dele. E mais, que essa é a outra tônica distintiva do Ramakrishna, ele não aceitava nada que ele não tivesse experimentado diretamente. Isso torna um ser inédito e único, porque muitos falaram em continuação a uma doutrina, aos mistérios. Ele pegou tudo isso e foi lá e experimentou tudo aquilo que ele tinha que experimentar como experiência divina, experiência metafísica, espiritual e assim por diante. Então, tudo o que ele ensinou a partir de 1870 eram obtidos por realização direta com os planos superiores, sem estarem adulterados pelo intelecto humano. Ou seja, ele não pegava em segunda mão, ele pegava em primeira mão. Ele ia à fonte. Ele não tomava água engarrafada, ele ia na fonte, né? Tinha condições para fazer isso, né? Até que ele fica preparado para proclamar a mensagem que ele queria, e ocorre o segundo evento na vida dele, ou o segundo aspecto da vida dele, que ele obtém o mais elevado ideal de cada yoga, ou yoga, e realiza a unidade espiritual com Brahman e a mãe do universo, porque ele sempre teve um trabalho fortíssimo com a mãe do universo. Inclusive, ele foi na primeira religião que enaltece o papel da mulher. Ele falava que toda mulher tem dentro de si a mãe divina. Ele, quando foi ficando mais velho, ele entrava em êxtase assim com frequência e beijava muito os pés das mulheres, dizendo, aqui está a mãe divina, né? Obter o mais elevado ideal de cada yoga, eu não consegui pegar bem nos livros o que significou isso em mais detalhes, mas por certo ele entra no Mahasamadhi, que sem morrer, ou seja, ele entra numa experiência universal. E é interessante porque ele tem uma história que conta em todo lugar, quando perguntaram para ele, quer entrar em contato com o Brahman, né? O todo. Porque o Samadhi muitas vezes é um estado próprio, essa iluminação que se refere a entrar em contato com o todo, o universo, e se transformar no próprio universo. Quando perguntaram para ele o que era isso, ele falou, não dá para explicar. É a mesma coisa que uma boneca de sal querer sondar as profundezas do oceano. Ela se dissolve na trajetória. Entrar em contato com Brahman é dissolver-se. E pouca gente volta dessa experiência. Diz ele que ele voltou porque a deusa Kali, sua mãe, queria que ele ensinasse os homens. Senão ele tinha morrido, vai embora.
Quem tem essas grandes experiências desaparece. Ele deixa de ser humano. O ego pessoal some. E assim, a notícia que ele tinha se entrado nesse estado, chegado à perfeição, se popularizou e ele passou a peregrinação como instrutor e muitos o vieram a procurar, né?